Oiê, mais uma vez! Hoje a gente vai fazer uma reflexão. Na verdade, quando eu tava gravando as duas últimas leituras, eu não sei se eu já, no momento que vocês vão ver esse vídeo, se eu já postei essas duas últimas leituras, mas eu queria gravar uma reflexão sobre um momento paranoia que eu tive na semana passada, onde eu entrei em contato com o meu inner being e que eu entendi de forma muito clara o poder das assumptions. Ah, e, lógico, eu entendi isso através da questão que está aqui no título do vídeo, que é: quem te disse isso? Vou contar um pouco para vocês como que aconteceu, mas antes eu queria falar sobre assumptions. Assumptions são, na verdade, a gente conhece as assumptions. Eu fui buscar no dicionário para saber exatamente a tradução da palavra assumption e eu encontrei a tradução premissa. Eu, como brasileira, não uso essa palavra, então vou falar para vocês como que eu entendo uma assumption. Para mim, assumption é quando você usa uma afirmação, né, quando você afirma algo baseado ou em algum trauma, ou em alguma experiência passada, ou em alguma crença limitante, e você usa essa afirmação, né, você assume que essa afirmação é real. Por exemplo, você vê uma pessoa em silêncio, assim, que se comporta um pouco assim, né, de forma mais recatada ou reservada, você olha para a pessoa e você fala: é porque a pessoa é assim porque a pessoa é tímida. Mas você não sabe se a pessoa é tímida, você não conversou com a pessoa. Tá entendendo? Tipo, mas você assume, né? Porque você vê o comportamento dela e você acha que ela é tímida, então você assume que ela é tímida. Da mesma forma né? Você acha desse jeito, mas eu olho pra pessoa e eu acho que o jeito da pessoa mostra que a pessoa é arrogante. Então eu olho pra ela e falo: não, ela não é tímida, não. A pessoa é desse jeito porque ela é arrogante. Então, na minha realidade, aquela pessoa vai ser arrogante. Por quê? Porque eu assumi, eu fiz uma afirmação e eu assumi essa afirmação como sendo a realidade. Isso são assumptions. Muitas, né? Geralmente são afirmações ou são frases que a gente não tem provas daquilo, né? São os julgamentos, é quando a gente julga uma situação justamente baseado ou em algum trauma passado, ou em alguma experiência passada, ou em alguma crença limitante. Mas enfim, a gente usa isso muito na lei da atração, porque assumptions têm poder. A partir do momento que você pronuncia uma afirmação e você acredita no que você está falando, você está atraindo aquilo para você. Então, quando a gente usa, né, tipo, afirmações: nossa, eu sou incrível, eu sou demais, eu sou feliz, o meu dia vai ser incrível, o meu dia vai ser lindo, hoje eu tô sentindo que o meu dia vai ser bonito. Isso tudo são assumptions. Se eu acredito no que eu tô falando, isso tudo são afirmações que eu tô colocando energia ali, que eu tô colocando poder, que eu tô colocando momentum. E como a lei da atração, ela sempre tá, né, puxando pra gente o mesmo tipo de vibração. Então, se eu começo já o meu dia falando esse tipo de afirmações e acreditando nisso, a lei da atração vai me dar mais e mais razões para mim acrescentar, né, para mim acreditar que o meu dia vai ser incrível, para mim acreditar que eu sou incrível, para mim acreditar, né? A lei da atração vai puxando as vibrações ou as frequências vibratórias similares à minha, até que isso vai se tornando uma bola de neve, ou seja, vai tomando momentum, vai tomando força. E aí a gente atrai, né? A gente atrai cada vez surpresas mais flagrantes, ou manifestações cada vez mais flagrantes daquela assumption que a gente fez. Pois bem, se isso funciona para as coisas boas, isso também funciona para as coisas não tão boas. E essa semana que passou, eu tive uma prova disso e foi graças a essa pergunta, né, que eu coloquei como título do vídeo: quem te disse isso, que o meu inner being me ajudou a quebrar o momentum de algo, né, de uma crença, né, de uma assumption que eu fiz baseada em alguma crença limitante ou algum trauma passado. Mas para isso eu tenho que explicar para vocês um pouco a situação. Para quem já tá aí no canal há algum tempo, né, que já viu pelo menos alguns vídeos, vocês sabem que o meu trabalho, né, o meu trabalho normal, ou seja, aquele que me dá um salário,
não é com a espiritualidade. Eu não tiro cartas de forma particular, não ganho dinheiro nenhum com nada disso espiritual, nada espiritual que eu trabalho. Eu faço isso tudo de graça e por prazer, para mim poder me conectar com a minha espiritualidade de vez em quando, né? E no meu trabalho, eu sou técnica de suporte de informática, ou pelo menos eu fui até, né, somente técnica até a semana passada, e eu manifestei uma oportunidade de promoção. E eu sempre quis trabalhar trabalhar em modo projeto, ou seja, trabalhar refletindo né, para buscar soluções para dar aos usuários, né, das empresas uma experiência mais bacana com as ferramentas que a gente coloca à disposição deles, né? Então, por exemplo, o melhor computador, o computador mais que tem uma performance melhor, né, todos os programas instalados lá que sejam de fácil utilização, essas coisas, né? Então eu trabalho, né, eu manifestei uma oportunidade para trabalhar com isso, melhorar a experiência dos usuários nas empresas. Ok, isso é muito bacana porque eu sei que eu tenho vamos dizer, eu sei que esse é o meu caminho porque eu tenho bastante criatividade, porque eu já trabalhei muito tempo dando aula e criando atividades, essas coisas, então eu já tenho bastante criatividade e eu sentia que como técnica de suporte, eu não tinha como colocar toda essa criatividade para fora, então eu queria uma outra oportunidade, mas também porque eu tenho essa coisa de sempre buscar o bem-estar para mim e querer transmitir esse bem-estar para os outros. Então, eu achei que era o casamento ideal e é por isso que eu tentei manifestar e eu consegui manifestar essa oportunidade. Só que, na semana passada, quando a coisa realmente começou a ficar séria, ou seja, eu já tinha sido convidada para participar desse projeto e o projeto começou a semana passada oficialmente, ou seja, a gente definiu todas as metas, tudo que cada pessoa tinha que fazer e a gente distribuiu as funções, né, entre o grupo que a gente trabalha. E foi lá que eu vi o peso que eu tava me colocando nas costas. Ou seja, eu não deixei de ser técnica. Então, se eu já trabalhava 100% como técnica, agora eu tô trabalhando 200%, porque eu tô trabalhando 100% como técnica e 100% como não chefe de projeto, mas, enfim, em modo projeto. Então, eu dupliquei a minha carga de trabalho, e sem contar que, né, tipo, até a gente manifestar a coisa, a gente acredita que é tudo que a gente quer. Só que quando a gente manifesta, a gente começa a ver os detalhes que a gente não teve como prever antes de manifestar. E foi lá que eu comecei a me auto-sabotar, falando, meu Deus do céu, Bárbara do céu, o que você fez com a tua vida? Porque você já não tinha tempo para quase nada, mas agora eu tô sentindo que você vai ter menos tempo ainda. Sem contar o humor, né? Tipo, a pressão que eu tava me colocando. Então, eu não tava conseguindo me reequilibrar, não tava conseguindo me reconectar com o meu inner being, não tava conseguindo consultar as cartas, tamanho o estresse que eu tava. E quanto mais eu pensava nisso, lógico, a lei da atração, né? Quanto mais estressado a gente tá e quanto mais a gente dá atenção pro estresse, o que a lei da atração faz? Ela puxa mais situações que vão aumentar, né? Que estão em harmonia com o que a gente tá vivenciando ali. E como eu tava estressada, a lei da atração foi me dando cada vez mais motivos para mim me estressar. E eu sei que eu já tava assim, sabe? Chegou na quinta-feira, gente, eu tava já tremelicando o dia inteiro, com taquicardia o dia inteiro, falta de ar, eu não tava bem, assim, sabe? E eu já tinha começado porque é muita coisa. A gente pensa que é só, então, vamos instalar um programinha aqui, vamos fazer isso ali, e tem tanta coisa nos bastidores, né? De tudo que a gente tem que pensar quando a gente vai lançar um novo projeto que vai trazer uma mudança grande para a empresa, tem muita coisa para pensar. E foi a partir da quarta-feira, quando a gente começou a definir as funções de cada um e o trabalho que a gente ia ter, que eu comecei a me dar conta né, tipo,
eu não vou dizer da cagada que eu fiz, porque eu tô feliz de estar nessa equipe, eu tô feliz de ter manifestado isso, mas assim, foi lá que eu vi o peso da responsabilidade que eu estava colocando nas minhas costas. E foi lá que eu comecei a me colocar uma pressão monstra por pura autossabotagem. Enfim, eu sei que eu tinha que ter uma resposta oficial de várias equipes, então eu mandei um e-mail para várias equipes e eu estava esperando a resposta dessas equipes para mim poder continuar o meu trabalho. Só que quando você trabalha em modo projeto, significa que a gente vai ter várias reuniões para acompanhar a progressão do trabalho, ou seja, não dá para ficar lá só tipo, rodando os dedinhos lá, se coçando o dia inteiro. Você tem que trabalhar e tem que estar toda hora, né, dando relatório do que você está fazendo, mostrando que o trabalho está avançando e não sei o quê. E como eu estava esperando respostas para mim poder realmente começar a trabalhar, tipo, cada minuto que passava que eu não recebia uma resposta, eu já tava assim, ó, tipo, né, tava morrendo ali. Pois bem, eu sei que nessa de mandar um e-mail, algumas pessoas começaram a me responder. Acabei de ver 11. E aí, alguém mandou um e-mail pro meu antigo chefe de um outro projeto que eu já estava trabalhando, que me abriu essa oportunidade atual. E esse outro chefe foi muito estranho. Na verdade, ele era o chefe do projeto que eu estava antes. E ele contava comigo pra tudo, assim, tipo, tudo que ele ia fazer, ele perguntava a minha opinião, o que eu achava, a gente discutia, e aí ele tomava a decisão dele, levando em consideração a minha opinião, né? E de repente o cara começou a ficar estranho, não sei o quê, e o cara abandonou o projeto sem dizer nada. Então, isso ficou meio que martelando na minha cabeça, porque eu fiquei me questionando se isso era por causa de mim. Tipo, nada tava dizendo que era por causa de mim, mas eu enfiei na cabeça que era por causa de mim. Ou seja, eu criei uma assumption, uma crença ali. O cara abandonou o projeto porque talvez eu seja uma porcaria. Estão entendendo? Então, quanto mais eu pensava nisso, mais a lei da atração me dava motivos para mim pensar nisso. E quando eu vi que o meu e-mail acabou sendo encaminhado para ele, eu falei, tenho certeza esse cara não vai responder. E quanto mais o tempo passava, passou horas ali, eu falava, tipo, eu entrei numa paranoia tão grande, porque eu falei, ele não vai, já que ele já abandonou o outro projeto, me deixou sozinha ali, ó, né, tipo, me deixou sozinha no outro projeto, ó, dessa vez ele não vai me responder, eu tenho certeza que não vai responder, e aí eu comecei, sabe, aquela coisa, que injusto, que não sei o quê, como assim, eu tô precisando dessa gente, essa gente tem que responder esse e-mail, porque senão eu não consigo fazer meu trabalho, que não sei o quê, e as pessoas vão pensar que eu tô dando desculpa. Estão entendendo o nível da coisa, né? Como a mente humana, pelo menos as mentes criativas como a minha, como elas podem ir longe, né? Pois bem, eu sei que eu entrei num nível de estresse tão grande que eu falei, não, pera, eu tenho que fazer alguma coisa pra quebrar o momentum disso, porque o negócio já tava assim, eu tava a ponto de ter um ataque cardíaco ali. Aí eu falei, pera, vamos tentar fazer meditação. Eu sentei para fazer meditação para mim controlar a minha respiração, para ver se eu conseguia baixar um pouco daquela ansiedade. Não consegui. Ficava tentando buscar pensamentos positivos em tudo quanto é lugar, né, lembranças positivas, não consegui. Eu sei que chegou uma hora que eu falei, meu Deus, eu já tentei de tudo, não consigo. Aí eu chorei. Gente, uma coisa, choro libera resistência. Então, se vocês sentem, é uma das formas mais rápidas de você liberar a resistência. Se estão estressados, chora, porque isso daí já vai dar uma ajuda. Mas enfim, eu tava, tipo, eu comecei a chorar, mas assim, eu ainda sentia que o momento tava, né, a força ainda tava com tudo ali. Mesmo se eu tava sentindo que eu tava um pouco de alívio, o momento daquilo ainda tava lá. E cada vez que eu pensava na coisa, tipo, o momento voltava e aí me dava mais vontade de chorar, então virou tipo um ciclo assim, ó. E eu sei que a última vez que eu peguei o meu celular pra ver se tinha chegado algum e-mail, alguma coisa, não tinha vindo nada e eu só lembro que eu pensei assim, tá bom, quer me ignorar?
eu já ia pensar assim, quer me ignorar? Problema, eu também vou te ignorar, né? Tipo, eu pensei assim, ó, a infantilidade também, né? Quando a gente tá, ó, surtando, não é hora de tomar atitude nenhuma, né? Mas tá me ignorando e de repente eu só escutei a voz muito clara, ecoou, gente, mas ecoou de dentro de mim e ficou ressoando assim, ó, durante alguns minutos, assim, foi muito forte. Eu só escutei bem forte o meu inner being falando: "E quem disse que ele tá te rejeitando?" Mas foi assim, não foi com um tom de bronca, o meu inner being não tava me dando bronca. Mas sabe quando é aquela voz cheia de segurança e de calma e de tranquilidade, de paz? E quem disse que ele tá te rejeitando? Aí eu fiquei meio assim, fiquei toda sem graça, né? Eu falei, porque na hora que eu escutei a voz do meu inner being e que ficou aquela coisa, eu sentia as ondas, assim, ó, de energia vibrando dentro de mim. Aí eu fiquei meio assim, fiquei toda meio sem graça. Falei, ninguém? Eu? Ué? E aí o meu inner being falou, você tem provas disso? Aí eu fiquei, não tenho, verdade. Ai, desculpa, né? Tipo, aí eu comecei a ficar mó sem graça, assim. Eu falei, tá, então pera, o que que eu faço? Eu vou tentar. Só que, José, mesmo se eu tava com vergonha e tudo, mas quando o meu inner being falou comigo e quem disse que ele tá te rejeitando, ele quebrou toda a força desse momento paranoia. Então, mesmo se eu não tivesse me sentindo super bem, a força daquilo que estava atraindo já. Então, se ele não estava me rejeitando, provavelmente ele ia começar a me rejeitar. Por quê? Porque tinha tanta força naquele pensamento que eu ia acabar atraindo aquilo para mim, né? Mas como o meu inner being interviu, e isso eu tenho que falar para vocês também, gente, quando o universo vê, quando o inner being de vocês vê que vocês estão fazendo de tudo e que vocês não estão conseguindo, eles intervêm. O universo inteiro conspira a teu favor. E por isso que eu escutei tão forte a presença do meu inner being, a voz do meu inner being foi muito forte e foi muito intenso. E só a pergunta, né? Só a partir desse momento ele quebrou tipo toda a força daquela espiral infernal lá que eu tava dentro. Então, passou a taquicardia na hora. Aí, tipo, toda aquela coisa virou meio assim, tipo, uma mistura de vergonha, de culpa, sabe? Eu me sentindo totalmente infantil, totalmente a criancinha, sabe? Aí eu fiquei pensando no que fazer e me veio a ideia de calibrar o contrário, calibrar a satisfação de receber uma resposta, o sentimento de se sentir ouvida, vista, levada em consideração. Então eu fiquei calibrando isso, gente, não deu nem um minuto, o cara responde. Tipo, toma, tapa na cara, né, minha querida? Tipo, vamos baixar a loucura? Só para vocês entenderem o poder das assumptions, o poder de você tomar uma afirmação, afirmar uma coisa e tomar aquilo como a verdade absoluta. É poderosíssimo quando a gente usa para o bem, ou seja, se eu estivesse falando, tenho certeza que ele vai me responder. Mesmo que eu não tivesse certeza nenhuma, mas se eu afirmar aquilo acreditando que aquilo é verdade, ele ia me responder. Da mesma forma, a coisa pode ter um poder incrível quando você está afirmando algo negativo. E eu estava afirmando algo negativo, porque na minha cabeça o cara ia me rejeitar. Na minha cabeça doida ali, ó, o cara ia me rejeitar, não ia me responder só pra, né, tipo, só pra me ferrar, ou só pra, né? Ó as coisas, olha a autossabotagem. Então, de verdade, se vocês estão tentando manifestar coisas na vida de vocês, prestem atenção. Aliás, prestem atenção em quantas vezes quantas vezes a gente se auto-sabota colocando uma ideia na cabeça, tipo, essa pessoa, sei lá, se afastou de mim porque é falsa. Ou essa pessoa, sei lá, não fala mais comigo porque tá me evitando, porque tá me rejeitando. Ou a pessoa, sei lá, veio com uma cara de bunda, é porque é culpa minha, a pessoa tá com um problema comigo, sabe? Esse tipo de coisa, essa mania de perseguição, mas às vezes não é nem com a gente, mas quantas vezes a gente olha uma situação
e julga essa situação e tira uma afirmação dessa situação e toma essa afirmação como a realidade. Isso são assumptions. Quantas assumptions a gente usa? Quantas assumptions a gente já usou na nossa vida? E quantas coisas a gente já criou de bom e de ruim na nossa vida? Se a gente parar para refletir e se a gente for sincero, de verdade com a gente mesmo, se vocês forem buscar assim, eu nem aconselho ficar pensando muito para também não atrair de novo as coisas negativas, não ficar reproduzindo aquilo na nossa realidade, mas pelo menos tomar um exemplo de algo que deu errado e você reconhecer o pensamento que estava por trás daquela coisa que deu errado. Por exemplo, quando uma pessoa te rejeita, ou quando uma pessoa diz que não te ama, por exemplo, se você em algum momento não pensou que a pessoa de fato não te amava, é muito raro a gente ter certeza que a pessoa ama e a pessoa na hora chegar e falar que não ama. Tá entendendo? Ou então, mesmo que a pessoa ame, se você acreditar que a pessoa é falsa, que a pessoa é mentirosa, que a pessoa nunca vai dizer a verdade, que a pessoa vai ficar escondendo isso de você pro resto da vida, provavelmente a pessoa vai te amar e vai ficar em silêncio. Estão entendendo? Quantas coisas a gente cria, quantas coisas positivas e negativas, mas principalmente negativas, quantas coisas negativas a gente poderia ter evitado na nossa vida se a gente tivesse prestado atenção nessas afirmações que a gente toma como realidade, mesmo sem ter provas disso. Né? É nessas horas que a gente tem que realmente refletir. E quinta-feira, assim, quando aconteceu isso, foi muito claro o poder. Para mim ficou muito claro, foi muito assim, explícito o poder de uma assumption. O poder da gente assumir algo como sendo realidade, mesmo sem ter provas. O perigo, né? Porque ao mesmo tempo que isso pode ser usado como uma grande ferramenta para criar coisas incríveis na nossa vida, isso pode também destruir a nossa vida, se a gente não prestar atenção no que a gente está vibrando. Porque essa assumption, mesmo se eu falar assim, eu me acho o máximo, mas, né, tipo, a palavra proferida é eu me acho o máximo, mas a palavra pensada, não é tanto assim, eu não acho. Na verdade, eu me acho uma porcaria. O universo, ele recebe a vibração, ou seja, o pensamento que está por trás da palavra. Então, se eu digo eu me acho o máximo, mas o pensamento que eu tenho por trás disso é eu sou arrogante, então o universo vai me mandar pessoas que vão me mostrar o quanto eu sou arrogante. Se eu falo eu sou o máximo e eu acredito que eu sou o máximo, o universo vai me mandar pessoas que vão me mostrar o quanto eu sou o máximo. E se eu falo que eu sou o máximo, mas eu não acredito, eu me acho uma bosta, o universo vai me mandar pessoas que vão me mostrar o quanto eu sou uma bosta. Estão entendendo? Tudo está na intenção, né, na vibração do que está, no pensamento que está por trás de alguma palavra ou de alguma afirmação que a gente faz. Então, quando a gente assume algo como sendo a realidade, mesmo se a gente não tem provas, a gente tem que ver o que a gente está assumindo. O que a gente está assumindo vai trazer benefício pra gente de alguma forma? Vai? Então continua assumindo. Pouco importa se você tem prova ou não. Mas você assume algo, você analisa, isso daí vai te trazer felicidade? Não. Então pera lá, então muda essa crença aí. Então muda essa crença. E como mudar isso? Pensando, mas tipo, de onde eu tirei isso? Quem disse que é desse jeito? Quem disse que é desse jeito? Eu tenho provas disso? Quantas pessoas, mesmo se vocês falarem, eu tenho, porque o fulaninho me disse que ele não me ama, então ele não me ama. Então, quantas pessoas dizem que não amam amando? Quantas vezes quantas vezes a gente, eu me incluo no lote ali, quantas vezes a gente diz uma coisa pensando outra? Quantas vezes a gente diz que sim, querendo dizer não? Todo mundo já fez isso na vida. Então isso também não é prova, sabe? Tipo, mas a prova tem que vir de dentro da alma de vocês. A prova tem que vir do inner being, porque esse nosso lado sabe o que é verdade e o que não é verdade, o que é certo ou o que é errado, que eu também não acredito que haja errado. Mas assim, é sempre bom voltar para dentro, buscar esse auxílio e prestar atenção
nas afirmações que vocês tomam como realidade, porque essas afirmações que vocês tomam como realidade criam, têm poder de criação. Então, se vocês não querem criar uma realidade ruim ou uma realidade desprazerosa, nem sei se essa palavra existe, mas se vocês não querem criar uma realidade horrível, prestem atenção no que vocês estão proferindo ou levando como a verdade absoluta, né? Quebrem a força dessas afirmações, se questionando: e quem disse isso? Quem disse que isso é verdade? Quem disse que isso é verdade? Né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que isso possa trazer algum tipo de valor para vocês. Sempre traz, né? Mas enfim, eu espero que isso possa trazer um pouco de valor para vocês. Eu deixo para vocês um beijo grande. Até a próxima. Tchau!